Olá para todos e todas, nós vamos dar início a mais uma aula, essa é a nossa última aula desse trimestre e hoje a gente vai estudar sobre a civilização do Egito, que é uma das civilizações mais conhecidas até os dias de hoje, uma das civilizações que deixou um grande legado para a história da humanidade. Sobre essa civilização que a gente vai estudar um pouquinho nessa aula de hoje para a gente terminar o conteúdo do nosso primeiro trimestre, certo? O Egito, gente, ele fica primeiramente no continente africano. Primeira coisa que a gente tem que lembrar como eu falei, é uma civilização muito conhecida, tem muitos filmes, livros, quadrinhos, muitas histórias sobre o Egito Antigo. E a maioria dessas histórias, elas retratam, né, os personagens com atores que são brancos, quando na realidade o Egito Antigo, lá nos seus primórdios, na sua fundação, durante a Antiguidade, a população do Egito era negra, completamente negra, eles pertencem ao continente africano. E a população do Egito hoje, né, muitas pessoas questionam porque hoje a população do Egito ela não tem mais a tonalidade negra como ela tinha no passado, porque foi havendo uma série de miscigenação com os povos árabes que dominaram aquela região do Egito. Hoje o Egito, por exemplo, a maioria da população é árabe, é muçulmana, é da religião islâmica e com isso foi havendo essa miscigenação. Fora que o Egito fica no norte do continente africano. Então, desde que o mundo começou a se organizar em civilizações, sempre houve muitas trocas culturais entre os egípcios e outros povos. Então, foi havendo essa mistura de população, né? Vai havendo essa miscigenação da população do Egito. Mas aqui no começo, quando a gente começa a estudar o Egito, quando a gente começa a falar da civilização egípcia, os egípcios eles são negros, eles são africanos, a população é negra. Então, quando a gente vê um filme, por exemplo, como Deuses do Egito, que os atores que fazem aqueles deuses, eles são brancos, dos olhos azuis, dos olhos verdes, aquilo ali é uma mentira. A população do Egito não é dessa cor. A população do Egito, nesse período que se constrói a civilização egípcia, eles são negros. E depois, como eu falei, à medida que a história vai se encaminhando, vai havendo essa miscigenação, essa mistura de população. Mas nesse começo eles são negros, ficam localizados no norte do continente africano. E o principal recurso que os egípcios têm é o rio Nilo. O Egito fica no deserto do Saara, fica ali no meio do maior deserto do mundo. Então, não teria como o Egito sobreviver sem o deserto do Saara. Por isso que Heródoto, que era um historiador grego, quando visitou o Egito lá na antiguidade, ele vai descrever o Egito como uma dádiva do Nilo. O que significa a palavra dádiva? É um presente, é uma maravilha. Para Heródoto, o Egito só podia existir, só podia acontecer por conta do rio Nilo. E o rio era que proporcionava a vida dentro do Egito Antigo. O rio era tão importante, sexto ano, para o Egito, que ele era considerado um deus. Havia templos para o deus Nilo, haviam orações para o deus Nilo, oferendas para o deus Nilo, para poder organizar, né, as crenças e para poder reverenciar aquele rio que era fundamental para a vida deles. O Egito ele vai se organizar também em torno da figura do faraó. O faraó ele é o rei do Egito, ele é considerado o dono das terras. E o faraó ele não é um rei qualquer, ele é um rei divino. A civilização, o Império do Egito, o Egito vai passar por 3 períodos imperiais, e vão ter vários faraós ao longo da sua história, mas todo esse império, toda essa civilização se organiza em torno desse sujeito, desse homem que é o faraó. Ele que organiza, porque ele é considerado o dono das terras. O primeiro faraó do Egito foi o deus Osíris. A história do Egito como faraó começa com Osíris. Osíris era o dono das terras do Egito, e aí Osíris ele é assassinado pelo seu irmão Sete, esquartejado, né? Todas as peças, as partes do corpo dele são cortadas e espalhadas pelo rio Nilo. A esposa dele, Ísis, que era a deusa da magia e do amor,
recolhe todas as peças e transforma Osíris numa múmia, ressuscita Osíris, transforma ele numa múmia, e aí Osíris volta a governar o Egito. E ele então decide viver entre os deuses e deixa o Egito para os faraós. Os faraós, eles são reis considerados divinos. Eles são os filhos dos deuses na terra. O filho do deus Ra, que é o deus Sol. Os egípcios, eles tinham Ra, que era o deus Sol, como principal deus do Egito. E esse deus Ra, ele, que era o Sol, eles acreditavam que Ra visitava todos os dias as terras do Egito, porque todos os dias o Sol ele não aparece. E aí esse aparecimento do Sol era a visita de Ra para contemplar o Egito. E aí o faraó, ele era o dono das terras, ele que vai organizar a civilização do Egito, tudo vai girar em torno dele. Ele era considerado um deus, ele era a figura mais importante e ele era tão divino que para ele sair nas ruas do Egito, ele não saía com roupas qualquer, com qualquer roupa, ele se maquiava, ele usava trajes, com muitas joias de ouro. Para quê? Para quando ele estivesse na rua, quando ele estivesse nos templos, o sol, Ra, refletisse nele e ele refletisse o brilho do sol. E aí as pessoas veriam que ele era divino. E é por isso, por conta de Osíris e por conta do faraó ser considerado filho dos deuses, é que os egípcios mumificavam os seus mortos, principalmente os faraós. Os faraós eram os principais mumificados, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Além do faraó, que era a principal figura do Egito Antigo, a sociedade egípcia tem outros membros. Tinha o vizir, que era o funcionário do faraó, era o primeiro-ministro, ele que cuidava da administração do Egito Antigo. Os sacerdotes, que eram os que cuidavam da religião, os responsáveis pelo ritual de mumificação, pelos rituais religiosos dentro do Egito. Os escribas, que eram aqueles que anotavam, que aprendiam a escrita do Egito, que era a escrita hieróglifa, que é a escrita que ela é toda em sinais, então ela é bem conhecida até os dias de hoje, os hieróglifos egípcios. Ela foi descoberta quando Napoleão Bonaparte, que foi um imperador da França, lá no século XVIII, ele conquistou as terras do Egito. E quando ele conquista as terras do Egito, uma das coisas que ele encontra é uma pedra chamada de Pedra da Roseta. Era uma pedra onde estava escrito um texto em hieróglifo, em Egito Antigo, no egípcio antigo, e esse mesmo texto estava em grego. E aí eles conseguiram fazer a tradução do texto, dos hieróglifos para o grego, e do grego eles conseguiram traduzir para o francês. E a partir dessa pedra, desses registros, é que os textos do Egito Antigo puderam ser traduzidos para a humanidade. Por isso que a gente conhece tantos documentos sobre o Egito Antigo. E quem fazia esses registros eram os escribas, que eram aqueles membros da sociedade que sabiam ler e escrever, os responsáveis pelas anotações dos reinos. Toda a sociedade vai ter um grupo de escribas que vão ser os que vão anotar. No Egito, eles anotavam em hieróglifo. Temos também os profissionais das classes subalternas, artesãos, comerciantes, camponeses e, principalmente, os escravos. A sociedade egípcia, ela tinha muitos escravos. Os relatos que falam dos egípcios na Bíblia, por exemplo, lá no livro de Êxodo, vai contar que os judeus, os hebreus, eram escravos dos egípcios. A civilização egípcia foi toda construída com mão de obra escrava, desses povos que eram dominados. Como eu já falei para vocês nas aulas anteriores, como é que uma pessoa se tornava escravo na antiguidade. Não tinha nada a ver com cor, até porque os egípcios, como eu falei com vocês lá no começo, eles são negros. E para uma pessoa se tornar escrava dentro do Egito antigo, ele era ou prisioneiro de guerra ou pelo pagamento de dívidas, pagando suas dívidas, não tendo como pagar suas dívidas. Se vendia como escravo, ou vendia um filho para poder trabalhar como escravo, ou prisioneiro de guerra.
Como os egípcios tinham um exército forte e viviam, né, e eu já falei isso para vocês, esses povos eles viviam se degladiando, né, brigando entre si para poder dominar territórios com rios, territórios com água, territórios férteis que possibilitassem a agricultura. Então os egípcios eles conquistavam muitos territórios, por isso que eles vão ter uma grande quantidade de escravos. E todas as construções do Egito, templos, pirâmides, a esfinge, tudo aquilo foi construído por essas mãos que foram escravizadas, certo? A economia, né? Eles praticavam agricultura, criação de animais, agricultura às margens do rio Nilo. O rio Nilo vai ser o principal rio, a fonte da vida para os egípcios, até porque eles estão numa terra deserta. Então, o rio, né? O Egito era um oásis no Saara. O Nilo proporcionava esse oásis dentro do Saara, né? O oásis é como se fosse um paraíso. Também praticavam comércio, artesanato, e eles vão ser responsáveis por grandes construções. E uma coisa interessante, né? Muitas civilizações da antiguidade realizaram grandes construções, mas nem todas conseguiram permanecer com essas construções em pé. E o Egito é um dos povos que tem uma grande quantidade de grandes construções, né? Como as pirâmides, muitos templos, cidades inteiras, né? foram mantidas impecáveis. Uma coisa importante que aconteceu nesse ano de 2021 foi que o governo do Egito ele conseguiu de volta uma série de múmias e artefatos que estavam na Europa. Quando, lá no século XVIII e XIX, os europeus eles começaram a colonização da África, né? Eu falei para vocês que Napoleão Bonaparte chegou lá e depois, no século XIX, outros países, França, Inglaterra, Portugal, foram, né, se estabeleceram ali naqueles países, naqueles territórios africanos. E aí, no Egito, muitas coisas, muitos objetos, tesouros, múmias, foram levadas da África para a Europa, para os museus europeus, museus da França, museus da Inglaterra, museus da Itália, museus de Portugal, da Espanha, tinham artefatos do Egito e até museus também aqui do continente americano. No Brasil nós temos múmias que foram ganhadas, né, pelo imperador Dom Pedro II, né, lá no século XIX, nos Estados Unidos, no Museu Nacional dos Estados Unidos tem uma área com múmias e com artefatos do Egito Antigo. Então, os tesouros do Egito se espalharam pelo mundo inteiro. E esse ano o governo do Egito conseguiu recuperar algumas dessas peças. Eles fizeram, né, um trajeto gigante, toda uma caminhada com a população do Egito vestida de como se eles vivessem na antiguidade, toda uma celebração por conta daqueles artefatos que estavam retornando para casa. Aí nesse vídeo, essas pessoas que fazem essa cerimônia, eles não são de pele negra, como eu falei lá no começo. Por quê? Houve a miscigenação, mas nós estamos falando de uma civilização que tem mais de 10 mil anos. Então, olha quantas coisas que aconteceram desde lá da antiguidade, quando os egípcios começaram, né, surgiram lá nas margens do rio Nilo até os dias de hoje. Então, por isso que foi havendo essa miscigenação dessa população do Egito Antigo. E aí, eles recuperam esses artefatos e a maioria desses artefatos tem ligação com a religião. Eu preparei uma aulinha para vocês só falando de aspectos da religião do Egito, mas os egípcios eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Os deuses do Egito, alguns tinham forma humana, outros tinham forma de animal e outros tinham forma metade humana, metade animal. Esses deuses, eles tinham sentimentos humanos, eles praticavam coisas como vingança, ódio, alegria, tristeza, todos os sentimentos que os seres humanos têm, esses deuses eles tinham. E os egípcios tinham muita ligação com esses deuses. Tinha muitos deuses dentro do Egito, dentre eles o rio, como eu falei para vocês, o faraó, que era o rei, era considerado um deus, e eles acreditavam em vida após a morte. Eles acreditavam que após morrer,
aquelas pessoas elas tinham o direito de um julgamento e de poder ressuscitar, né, voltar a viver no seu corpo ou ser condenado à morte eterna. Por isso que eles mumificavam os corpos, para poder preservar o corpo, para caso a alma voltasse para aquele corpo, ter um corpo para onde voltar. E os egípcios eles vão então ter várias características conhecidas até os dias de hoje, vários aspectos que nós estudamos e que nós conhecemos e que nós sabemos dessa sociedade do Egito vem desde a antiguidade, e muita coisa a gente ainda pode saber, pode estudar, mas sem dúvida é uma das civilizações mais fantásticas que já existiram no mundo. Espero que vocês gostem da aula. Qualquer coisa, chame no privado para perguntar. Beijinhos e até a próxima.